Seja bem-vindo a este vídeo. Você sabe que é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos? Aqui vou mostrar 10 maiores artilheiros do brasileiro. Os maiores artilheiros de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro é conhecido por ser sempre repleto de gols, com partidas movimentadas e placares bastante elásticos. E o Campeonato Brasileiro em particular, também conhecido como Brasileirão, é um dos mais disputados torneios nacionais de futebol do mundo. Pensando nisso, resolvemos trazer uma lista com os maiores goleadores da história do campeonato, com o número de gols acumulados no Brasileirão ao longo de toda a carreira. Estaremos contando aqui jogadores que sejam parte de toda a história do torneio, desde seu início em 1959 e do primeiro gol do campeonato, marcado por Léo Dribla, jogador do Bahia. Confira. Dada Maravilha, 113 gols marcados. Quem nunca ouviu falar do famosíssimo jogador de futebol da década de 70 e 80, o Dada Maravilha? Com a camiseta do Atlético Mineiro até 1975 e depois indo para o Internacional de Porto Alegre, Dada foi o artilheiro do campeonato nos anos de 71, 71 e 76, com 15, 17 e 16 gols marcados, respectivamente. Na história inteira do campeonato, entre 1971 e 1985, Dada Maravilha marcou incríveis 113 gols. Luiz Fabiano, 116 gols. Quem não conhece o Luiz Fabiano, simplesmente o maior goleador do futebol brasileiro do século XXI. Isso segundo o prêmio da Instituição Futebolística Internacional IFES, concedido a ele em 2012. Atualmente tem mais de 40 anos de idade e está sem clube, mas fez muita história no São Paulo, onde marcou um total de 116 gols no Brasileirão, sendo o artilheiro da edição de 2002 do campeonato. Se contassem os gols marcados no Sevilla, entretanto, no fabuloso alçaria a primeira posição deste ranking. Washington, 126 gols. Também conhecido pela alcunha de Coração Valente, Washington foi um verdadeiro guerreiro no que diz respeito à sua carreira no futebol. Isso porque foi diagnosticado com um problema cardíaco em 2002, quando estava jogando na Turquia. Mas isso não impediu que Washington marcasse 126 gols ao longo de mais de 10 edições de Campeonato Brasileiro que jogou. Em 2004 foi o maior artilheiro de uma única edição do campeonato, marcando insuperáveis 34 gols no torneio. Também foi artilheiro da competição pelo Fluminense, marcando nada menos que 21 gols. Serginho Chulapa, 127 gols. Foram mais de 15 anos jogando no Campeonato Brasileiro, sendo lembrado principalmente por ser o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube. 127 gols marcados e muitas glórias acumuladas não apenas no São Paulo, como também no Santos. Chulapa era um goleador tão ferrenho que foi o artilheiro do São Paulo em todas as competições disputadas por ele enquanto jogava pelo clube. Túlio Maravilha, 129 gols. E do Túlio Maravilha, quem é que não se lembra? Presente até hoje na mídia como comentarista e personalidade pública, este carismático jogador é um dos que reivindicam ter feito mais de 1000 gols em toda a sua carreira. De qualquer forma, disputou o Campeonato Brasileiro entre os anos de 1988 e 2005 e marcou ao todo 129 gols, sendo artilheiro do campeonato por 3 oportunidades. Este feito foi conseguido por pouquíssimos jogadores, sendo o Túlio um dos 4 que já conseguiram alcançá-lo. Na primeira artilharia, jogava pelo Goiás e marcou 11 gols, enquanto nos outros anos, 1994 e 1995, em que foi artilheiro, o time era o Botafogo e ele teve 19 e 23 gols marcados, respectivamente. Zico, 135 gols. Eis aqui uma das lendas do futebol nacional ao lado de Pelé, Garrincha, Ronaldo e outras feras. Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, apelido vindo de Astor Zico, defendeu a camisa da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo e marcou 135 gols no Campeonato Brasileiro entre os anos de 1971 e 1989. Foi o grande artilheiro do Brasileirão em 1980 e 1982, em ambas as oportunidades atuando por seu time maior, o Flamengo. Hoje em dia é técnico do Kashima Antlers, um dos clubes por onde passou mais tempo na vida, e onde é técnico desde 1999.
Fred, 146 gols. Temos agora Fred, um jogador contemporâneo, que ainda tem alguns anos de futebol a mostrar e conseguiria ampliar ainda mais este número de gols, já que atualmente está jogando pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. Desde 2003, quando começou a era de pontos corridos no Brasileirão, Fred é o melhor de todos os artilheiros, e faz parte do disputadíssimo clube de jogadores que já foram artilheiros do Brasileirão em 3 ocasiões diferentes, estando 2 vezes no Fluminense e uma no Atlético Mineiro. Edmundo, 153 gols na terceira colocação. Temos um jogador animal. Sim, estamos falando do Edmundo, que marcou nada menos que 153 gols na competição entre os anos de 1992 e 2008. Em 1997, Edmundo alcançou o Hall da Fama como o maior artilheiro de todos os tempos de uma edição do Brasileiro, com 29 gols naquele ano. Porém, pouquíssimo tempo depois, em 2003, Dimba superou seu recorde e Washington veio logo depois desbancando ambos jogadores, em 2004. Romário, 154 gols. Romário, o baixinho, dispensa comentários, não é mesmo? Apesar de atualmente ter entrado para a política e ter conquistado uma vaga como deputado, Romário sempre foi bom mesmo com a bola nos pés. Entre 1985 e 2007, jogou no Brasileirão e bateu a marca incrível de 154 gols no campeonato. Foi artilheiro 3 vezes do Brasileirão, sendo 2 vezes seguidas em 2000 e 2001, e, depois, outra vez mais em 2005, nas 3 ocasiões, defendendo o Vasco da Gama. Romário também é conhecido por ser um dos maiores goleadores da história do futebol de todo o mundo. Roberto Dinamite, 190 gols. São impressionantes 190 gols feitos por Roberto Dinamite, simplesmente o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, tendo jogado o torneio entre 1971 e 1992, por mais de 20 anos. Esteve isolado com 16 gols nos torneios de 1974 e 1984, em ambas as ocasiões jogando pelo Vasco da Gama, onde passou praticamente todo o tempo da sua carreira, 21 anos entre 22 anos de carreira. É o maior artilheiro da história do Vasco com, pasmem, 702 gols marcados. Romário vem logo em segundo com 326 gols, menos que a metade. Se gostou este vídeo, compartilha e curta e inscreve-se neste canal.